Boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento. Aqui, pela nossa rede RS. Primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil, resumindo os fatos desta sexta-feira, antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais, de amanhã. Sextou, sem gravata, como sempre. Nós vamos juntos até às 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você. Veja agora os destaques da edição desta sexta-feira. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, é convidado do programa e fala das posições institucionais firmes e ações inovadoras no Estado. Um balanço da cidade da advocacia, um evento que reuniu mais de 37 mil pessoas no Cais Embarcadero em Porto Alegre. Ele faz também um alerta sobre o esquema criminoso dos falsos advogados, entre outros assuntos. Neste sábado, todas as unidades de saúde de Porto Alegre estarão abertas para o dia D da multivacinação. Na edição de hoje do RS em Movimento, vamos informar todos os detalhes, horários de atendimento, quais doses estarão disponíveis e quem deve se vacinar. Uma prestação de serviço completa para manter a imunização e garantir a prevenção dos gaúchos. 3 bancos vermelhos foram inaugurados pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A iniciativa busca chamar atenção para a importância da conscientização e do combate à violência contra a mulher. Os detalhes você confere daqui a pouco no RS em Movimento. No futebol, tentando se afastar da zona de rebaixamento, Inter recebe o Atlético Mineiro e o Grêmio vai a São Paulo enfrentar o Bragantino. E vamos conversar com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, sobre a proposta de mudanças do estatuto da instituição. E no Estúdio do Tempo vamos saber qual é a previsão do fim de semana para os gaúchos. Veja agora no RS em Movimento. Com posições firmes em defesa da democracia, da justiça e da valorização da advocacia gaúcha, a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul tem se destacado no cenário atual. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, que conversa conosco aqui na Supertela sobre as ações da entidade, o balanço do evento Cidade da Advocacia no Cais do Porto, traz um alerta importante também sobre golpes de falsos advogados, entre outros assuntos. Boa noite, presidente. Muito obrigado por atender a Rede RS. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores do RS em Movimento, da Rede RS. Uma alegria falar contigo, com todos os telespectadores. Obrigado por mais uma oportunidade de nós estarmos juntos. Advocacia de todos os tempos, da história, que já é o maior evento jurídico do país, com mais de 37 mil pessoas circulando, pessoas inscritas, 37 mil inscritos circulando lá pelo Cais do Porto, presidente. De fato, nós estamos muito felizes, Renato. Foi o maior evento da história da OAB do Rio Grande do Sul e nós colocamos a OAB, Porto Alegre e o Rio Grande no mapa do mundo de eventos jurídicos, Foi o maior evento jurídico do Brasil e, portanto, da América Latina. Nós temos a maior advocacia hoje da América Latina, no Brasil, e conseguimos entregar este evento, mais uma vez, na sua 5ª edição, de forma absolutamente gratuita para advogado e para o advogado. Muita capacitação e conhecimento de altíssima qualidade. Todos os painelistas agregaram muito em diversos temas do direito. Também a oportunidade das advogadas e advogados que vão ao evento fazerem network, conhecerem outros colegas, conhecerem outras áreas do direito e, em especial, e aí eu digo o que mais me toca na cidade da advocacia, este evento que eu idealizei no primeiro ano de gestão, lá em 2022, que é a injeção de ânimo e de orgulho que nós conseguimos dar no coração e na mente de cada advogado e advogado. Está muito difícil exercer a advocacia no Brasil, são muitas restrições ao nosso exercício profissional, morosidade do Poder Judiciário, decisões do Supremo Tribunal Federal violando a Constituição. Então, um cenário de crise do sistema de justiça, do Poder Judiciário. Por isso, a dificuldade que a advocacia sente. E por isso, a importância
de um evento desta magnitude, que além de entregar conhecimento, capacitação e oportunizar o networking, tudo de forma gratuita, acaba dando essa injeção de ânimo, de energia, de esperança em toda advogada e advogado que vai lá. Eu estive lá, né, presencialmente e fiquei assim, impactado positivamente, né, com o que eu vi. A cada dia o público aumentava mais e os palestrantes, né, todos de muito renome e interessante que tudo acontecia meio ao mesmo tempo, né, presidente? Era multitarefa total o evento, em palcos simultâneos, com um sistema de áudio, né, a gente está vendo imagens aí, com um sistema de áudio primoroso, onde cada pessoa podia pegar um fone e assistir a palestra que queria, muito perto de outras pessoas que estavam assistindo outra palestra, né? Exatamente, essa é uma marca do evento, né? Nós saímos de 12. Na verdade, eu vou até recuperar um pouquinho, porque eu acho que importante para todo mundo compreender como nós conseguimos transformar esse evento também no maior evento jurídico do Brasil. Nós começamos em 2022 com 3 palcos simultâneos. Nesta edição, foram 15 palcos simultâneos. E tivemos um avanço tecnológico também, Renato, que nós oportunizamos que as pessoas tivessem agora os fones grudados nas cadeiras, né? Nas edições anteriores, os colegas, advogadas e advogados, tinham que retirar o fone num lugar. Agora os fones já estão acoplados nas cadeiras. E também disponibilizamos um aplicativo no celular que a pessoa, de forma muito fácil, baixava esse aplicativo, acessando um QR Code, e conseguia, com o seu fone de ouvido, por meio do seu celular, acompanhar o painel. Então, se eventualmente um painel estivesse lotado, os fones das cadeiras já estivessem ocupados, ainda assim a advogada e o advogado que chegasse para assistir aquela palestra teria a oportunidade de fazê-lo por meio do seu celular. Então, foi uma grande inovação tecnológica também deste ano da cidade, que facilitou muito a todos que lá estiveram. Incrível, sensacional, um evento atualizado, moderno, arrojado e com aquilo que é essencial, que é conhecimento, que é network, né, que mais ainda no direito, né, mais importante ainda. Já começa a pensar a Cidade da Advocacia de 2027, presidente? Já fizemos uma reunião aqui interna, fazendo o balanço de 2026, já projetando 2027, querendo superar essa meta. Tenho certeza que nós vamos passar de 40 mil advogadas e advogados inscritos na edição de 2027. E é importante deixar esse registro aqui, Renato. A Cidade da Advocacia, eventos similares no eixo Rio, São Paulo e Brasília, custam de inscrição de 2 a 5 mil reais. Puxa. E nós estamos entregando de forma absolutamente gratuita um evento que não só não perde nada para os eventos do eixo Rio-São Paulo, como, na minha opinião, superam todos os eventos que eu já participei, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou em outros lugares. Então, nós estamos muito felizes e volto a frisar, não pelos números e pelos recordes, mas pelo que nós estamos conseguindo oportunizar para a advogada e para o advogado de forma totalmente gratuita. Neste cenário de dificuldade do exercício da advocacia e num cenário desafiador, a ordem cumpre muito o seu papel ao entregar aquilo que ninguém pode nos tirar. Nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder um familiar querido, nós podemos perder o nosso emprego, mas o nosso conhecimento, o nosso somatório de experiências, isso ninguém nos tira. Então nós estamos entregando esta oportunidade de capacitação de alta qualidade, de relacionamento, de networking e dando ao mesmo tempo uma injeção de ânimo, orgulho e esperança. Só para fechar, né, que o senhor, desse assunto, que o senhor anunciou lá que a Cidade da Advocacia agora integra o calendário de eventos oficial de Porto Alegre, né? O senhor anunciou durante o evento. Exatamente, o prefeito Melo sancionou essa lei e incluiu a Cidade da Advocacia, maior evento jurídico do Brasil, agora no calendário oficial de Porto Alegre. E já definimos a data de 2027, de 3 a 7 de agosto, primeira semana de agosto, estaremos todos juntos de novo no Cais Embarcadero e no Cais Mauá, para a maior cidade da advocacia de todos os tempos. Que maravilha. Bom, o senhor falou aí que não está fácil ser advogado, né? A advocacia no Brasil não tá muito fácil e vocês ainda estão enfrentando
entre outras coisas, golpes digitais que criam falsos advogados que estão provocando, né, estão fazendo golpes em vítimas, né, inocentes. E a OAB está com uma campanha muito forte para combater este golpe do falso advogado. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona esse golpe e como é que a gente pode se prevenir e o que a OAB está fazendo? Sem dúvida, essa é a dor de cabeça número 1 da advocacia brasileira. São criminosos que se passam por um advogado. Eu até tenho dito que eu vou começar uma campanha para nós mudarmos o nome, porque o nome acaba remetendo para a advocacia algo que ela não tem culpa nem responsabilidade, né? O golpe deve ser do falso processo, o golpe deve ser do WhatsApp, que é o grande responsável, a plataforma WhatsApp, por tudo isso que está acontecendo, e acabou se popularizando com este nome. Mas o que acontece no golpe? São criminosos que se passam por um advogado, acessam os dados do Poder Judiciário, e aí me perguntam muito, existem vazamentos de dados? Até podem existir, mas a grande maioria dos dados são públicos, porque os processos são públicos. Então esses criminosos acessam esses dados de processos judiciais públicos e entram em contato com a parte do processo, se passando pela sua advogado ou advogado, com a sua foto do seu advogado verdadeiro ou da sua advogada verdadeira no WhatsApp, é um número estranho e dizem que a pessoa tem um valor a receber, mas para receber esse valor precisa fazer um depósito antecipado. Qual é a nossa orientação? A OAB tem feito muito. Aliás, eu sempre digo, a OAB é a última responsável nessa cadeia de responsáveis por ações contra um golpe do falso advogado, porque é um crime. Na verdade, a primeira responsável é a polícia, tanto a civil quanto a federal. A Polícia Civil aqui no estado tem sido nossa parceira, tem atuado, né? Então nós precisamos, a primeira responsável é a polícia, depois vem o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tem deixado muito a desejar na sua atuação, as agências reguladoras têm deixado muito a desejar, o Banco Central deveria estar agindo, porque esses criminosos abrem contas em fintechs para receber esse PIX, então deveria estar agindo. Ou seja, nós precisamos, Renato, de uma articulação em nível nacional do próprio Ministério da Justiça, porque muitas destas quadrilhas especializadas não estão no Rio Grande do Sul, estão no Ceará, em São Paulo e dão golpes no país inteiro. Nós estamos atuando, fizemos diversas campanhas, temos um convênio com a Polícia Civil, a OAB do Rio Grande do Sul entrou com uma ação contra a empresa Meta, que é proprietária do WhatsApp, então nós estamos fazendo muito mais do que é a nossa responsabilidade. E alertando, e aí o espaço que tu me oportuniza é fundamental para nós reiterarmos o alerta. A senhora e o senhor que está nos ouvindo e nos acompanhando, se receber uma mensagem, supostamente da sua advogada ou do seu advogado, de um número estranho que não está na sua agenda, pedindo um depósito para liberar um valor que está no processo judicial, não responda. Entre em contato com a sua advogada ou do seu advogado de confiança pelo número que tem na sua agenda ou vá diretamente ao escritório da sua advogada, do seu advogado de confiança, para saber se aquela mensagem é verdadeira, se efetivamente aquelas informações são fidedignas ou são um golpe. Normalmente, mensagens pedindo um depósito antecipado para liberar dinheiro sempre é golpe, porque não existe esta necessidade de fazer um depósito para receber um crédito na justiça. A estrutura do golpe sempre é a mesma e se repete, né? Nós entrevistamos aqui a Defensoria Geral, o presidente Leonardo Lamacchia, que está sofrendo um golpe muito semelhante, né, do falso defensor público, imagina. E que vem realmente aplicando isso, a história de uma notícia boa, né, de um dinheiro que vai sair, mas precisa de uma taxa, ou então, em alguns casos, envia-se um link através do WhatsApp. Este link será um link malicioso que a pessoa acabará tendo seus dados roubados através desse link. Não sei se no caso do falso advogado já está acontecendo isso também, presidente. Está acontecendo até pior, Renato. Sabe o que tem acontecido em alguns casos que chegaram ao nosso conhecimento? Não. A falsa audiência. A parte recebe um link informando que ela tem uma audiência, ela clica neste link, entra num ambiente virtual onde tem um falso juiz, um falso promotor. Ali há uma discussão entre eles, dizendo que a pessoa tem um crédito que será liberado. Deus. O juiz diz que o crédito, o falso juiz diz que o crédito, então, está autorizado para ser liberado, mas é necessário um depósito prévio. Então, imagina
para o leigo, o nível de veracidade que tem, né, esse ambiente ali, achando que está, de fato, conversando com um advogado, com um juiz, com um promotor. Então, a população tem que estar muito atenta e muito alerta, porque esses golpes vêm crescendo muito, não obstante o trabalho que a Polícia Civil aqui tem feito, nossa parceira, e muito que a OAB do Rio Grande do Sul tem feito. E olha, é muita luta que nós temos tido diariamente para tentar combater, volto a dizer, o que não é responsabilidade da ordem e muito menos da advogada e do advogado. Nós somos tão vítimas como aquele que acaba fazendo o depósito. O senhor tem notícias da quantidade de golpes? Tem muitas vítimas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Muitas. Eu não tenho um número atualizado, mas eu me lembro que no ano passado chegou ao nosso conhecimento aqui na ordem mais de 1.500 casos. Meu Deus. Que foram comunicados ao AB, né, durante o ano de 2025. Impressionante. Bom, as pessoas que caírem, né, porventura, né, infelizmente, devem avisar imediatamente a polícia, né, registrar um boletim de ocorrência, obviamente, procurar aí as forças policiais, né? Presidente. Exatamente. Importante esse teu alerta. É muito importante que a pessoa registrar. Se for vítima do golpe, imediatamente faça o boletim de ocorrência. É isso aí. A Ordem dos Advogados aqui no Rio Grande do Sul, o presidente lançou uma nota pública nessa semana manifestando indignação e contrariedade a um projeto de lei que eleva as custas judiciais no âmbito da Justiça Federal. O que está acontecendo? Este é o meu sentimento como cidadão, como advogado e como presidente da Ordem. Indignação. Um projeto de lei aprovado de afogadilho em praticamente 48 horas entre a Câmara e o Senado. E eu vou dar um dado para ti e para o ouvinte que está nos acompanhando, para a senhora e para o senhor que está nos acompanhando. Eu vou dar Deve estar entrando uma ligação, às vezes acontece isso, entra uma ligação e atrapalha aí a conexão. Em seguida a gente já vai voltar com o presidente da OAB, Leonardo Lamac. Essa nota aqui, já vou explicar um pouquinho, é um projeto de lei, né, 429 de 2024, que está tramitando e que eleva as custas judiciais. As custas judiciais são pagas pelo cliente. Não é pago pelo advogado, não é pago pelo poder público, muito menos pela justiça. As custas judiciais é aquela pessoa que está tramitando uma ação, aqui começou no Rio Grande do Sul, elevou para a próxima instância, até chegar lá em Brasília. Quando chega na Justiça Federal, ou chega por aqui, né, também tem a 4ª região, enfim, aí precisa pagar essas custas judiciais. E esse projeto estabelece para as ações cíveis alíquotas progressivas de 2% a 3% sobre o valor da causa, vai ter um valor mínimo de R$ 193 e um máximo de R$ 107.332,80. Isso é as custas que podem acontecer no bolso do cliente. Presidente, enquanto teve o corte aí da sua conexão, eu explicava aqui um pouco da nota pública, mas por favor, retome o seu pensamento. O senhor se dizia indignado. Desculpas aí pelo corte. Exato, eu falava que o meu sentimento, quando nós elaboramos a nota pública, falamos em indignação, e este é o meu sentimento como cidadão, como advogado e como presidente da OAB. O teto de custas da Justiça Federal era de R$ 1.900, foi para R$ 107 mil. E isso aprovado de afogadilho na Câmara dos Deputados e no Senado, em menos de 48 horas, entre Senado e Câmara, ou seja, sem um debate maior com a sociedade e com a advocacia, que é aquele que vai pagar a conta. Então, é absolutamente, Renato, inaceitável nós pensarmos em qualquer espécie de aumento de custas judiciais, um poder judiciário brasileiro que já custa muito, que é moroso, onde nós temos déficit de magistrados e de servidores e uma série de problemas. Nós pensarmos que nós vamos agora ter um custo de acesso à justiça maior. E o que está em jogo aí, no fundo, é o acesso à justiça. Quanto mais caro o custo do processo, mais difícil o acesso do cidadão à justiça, que é serviço essencial, assim como a saúde, assim como a educação, assim como a segurança. Então, os orçamentos públicos, seja da União, do Estado, e eu tiro os municípios, e digo por que tiro,
porque os municípios são os mais penalizados dos entes federativos. Nós precisamos rediscutir o orçamento público para termos mais recursos nos municípios, e se o judiciário demonstrar efetivamente que precisa de mais recursos, que venham recursos do orçamento, de toda a carga tributária que nós já pagamos, e não penalizando ainda mais o cidadão, em especial aquele cidadão que mais necessita. Então, é absolutamente inaceitável, na nossa avaliação, este projeto de lei e esta lei que foi aprovada, aumentando as custas na Justiça Federal. Por isso, a OAB do Rio Grande do Sul provocou o Conselho Federal, nós assinamos um ofício, este ofício foi subscrito depois por mais 26 presidentes de OABs estaduais, foi subscrito pelo Conselho Federal da OAB e está na mesa do presidente da República, pedindo que ele não sancione, que ele vete esta lei, e nós vamos continuar trabalhando em relação a qualquer hipótese de aumento de custas de forma contrária. A OAB tem posição muito clara, totalmente contrária a qualquer espécie de aumento de custas judiciais. Se eventualmente o presidente da República sancionar este projeto de lei, já tem um pedido meu em Brasília, no Conselho Federal da OAB, para que no dia seguinte nós possamos ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, arguindo aí um ferimento ao princípio constitucional de acesso à justiça. Presidente, para fechar, a gente sabe que o senhor tem uma viagem seguidinha, né? Para fechar, eu queria a sua opinião sobre o assunto da semana, sigilo da fonte. Tem direito o STF, por exemplo, de desnudar, né, de informar ou de capturar da agenda de um jornalista a fonte em que ele obteve determinada notícia, enfim. Existe uma prerrogativa, né, que todo jornalista pode se arvorar nesse direito de não revelar a fonte de determinada informação. Mas parece que está se contestando isso e se agindo de maneira diferente. Qual é a sua opinião? Olha, Renato, é com muita tristeza que eu comento esse fato, porque eu tenho alertado desde janeiro de 22, quando tomei posse no meu primeiro discurso, no discurso de posse em 2022, que o Supremo vinha cometendo excessos em algumas decisões. Isso vem piorando ano a ano. O Supremo está numa crise de credibilidade criada por ele mesmo, pelos seus excessos, pelo seu abuso de poder, por ter ferido gravemente prerrogativas da advocacia e por agora também estar no epicentro de uma crise ética e moral, com no mínimo 2 ministros envolvidos em fatos graves, sem darem nenhuma explicação para a sociedade brasileira. E mais recentemente, esta decisão, que é uma violação clara e expressa à Constituição e que se tornou ainda mais grave a partir do relatório da Polícia Federal, que disse que não encontrou indícios de prática criminosa por parte daquele jornalista. Então, é muito grave, essa decisão é muito grave, ela é mais uma violação à Constituição da República perpetrada pelo aquele que deveria fazer valer a Constituição, guardar a Constituição, resguardar a Constituição quando ela fosse violada. É muito sério isso que está acontecendo no Brasil. Nós agora vemos o decano do tribunal, que deveria estar dando um exemplo em sentido completamente contrário, o juiz Gilmar Mendes, novamente, sem observar a liturgia do cargo, violando mais uma vez a lei orgânica da magistratura, dando entrevistas pelo país, dizendo que deve ser revista a posição do Supremo sobre a necessidade do diploma de jornalista. Ele não pode fazer isso porque este tema poderá ser submetido à análise do Supremo. Ele não pode adiantar um posicionamento, então já é grave esta manifestação. E não é a primeira. Este juiz do Supremo Tribunal Federal, que é o decano do tribunal, tem desfilado na mídia brasileira, falando sobre diversos temas que estão em julgamento, ofendendo colegas, ameaçando pessoas que criticam o tribunal. É gravíssimo o momento que nós estamos vivendo. Se o Supremo não reagir como instituição a isso que está acontecendo, e se a sociedade não, pelos meios institucionais, cobrar uma mudança de postura, olha, eu não sei realmente
em que ponto nós chegaremos. Isso é muito ruim para a democracia, é muito grave e muito sério. A OAB do Rio Grande do Sul tem feito a sua parte. Nós, desde 2022, temos denunciado e temos feito propostas claras e objetivas, como instituição de mandatos, código de ética e de conduta, fim de decisões monocráticas e mudança na forma de indicação dos ministros do Supremo. É urgente uma mudança de postura do Supremo Tribunal Federal, para o bem da democracia, do Estado de Direito e do Poder Judiciário brasileiro. Presidente Leonardo Lamacchia, muito obrigado pela participação conosco. Até a próxima. Esperamos uma visita aqui no estúdio presencialmente. Certamente na próxima a gente consegue. Muito obrigado, Renato Martins. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todos vocês aí pelo programa, por este espaço, mais um canal nosso, local, mostrando as coisas aqui do Rio Grande do Sul, e as minhas desculpas por não ter conseguido ir ao estúdio, eu tinha me comprometido, mas surgiu esse imprevisto, eu estou pegando a estrada agora por uma questão de urgência institucional indo a Santa Maria, então eu peço desculpas, mas com certeza estarei aí com vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a ti e a todos os telespectadores, um excelente final de semana. Sem problema, muito obrigado e até a próxima. Boa noite, uma boa viagem. Presidente Leonardo Lamacchia, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Chegou a hora de irmos até o estúdio do tempo, né? Para conferir o balanço dos danos causados pela passagem do ciclone extratropical pelo estado. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato. Boa noite para você também que nos assiste. A passagem de um ciclone pelo Rio Grande do Sul causou estragos e transtornos em diversas cidades do estado. Milhares ficaram sem energia elétrica por causa dos ventos fortes durante a madrugada e até o fim da manhã de hoje ainda havia cerca de 27 mil clientes sem luz. As cidades mais afetadas são Três Cachoeiras e Terra de Areia, lá no litoral norte do estado, ambas com mais de 5 mil clientes sem energia. Em Porto Alegre, cerca de 4 mil consumidores ficaram sem luz. Em Pelotas, a chuva que vinha atingindo a região há dias finalmente deu uma trégua nesta sexta-feira. Mas o excesso de água mantém os rios acima do nível normal em diferentes municípios da região sul do estado e ainda provoca transtornos. Só para a gente ter uma ideia da quantidade de chuva que o município de Pelotas recebeu. Nos últimos 40 dias, entre 12 de julho e 20 de agosto, 30 desses dias foram de chuva. O volume registrado chegou a 421 milímetros, o que é praticamente o dobro do normal esperado para essa época do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média histórica para Pelotas é de 112 milímetros em julho e 117 em agosto, somando 229 milímetros. Em Quaraí, na fronteira oeste, o rio Quaraí chegou a 9 metros e 62 centímetros na manhã de hoje. A cota de inundação é de 9,5 metros, que foi atingida por volta das 3 horas da manhã. Em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, o rio começou a baixar, mas permanece acima da cota de inundação. Desde o início da cheia, cerca de 40 famílias precisaram ser evacuadas. As aulas foram retomadas na área urbana, mas seguem suspensas na zona rural por causa das condições das estradas. A boa notícia é que os próximos dias são de tempo firme. Mas eu já volto com a previsão do tempo completa para o fim de semana. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS Movimento com o Renato Martins. E depois do intervalo a gente fala sobre o dia D de multivacinação que acontece neste sábado em todo o país. Vamos saber ao vivo como será a programação aqui na capital. E ainda hoje vamos conversar com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol sobre a proposta de mudança no estatuto da entidade. O intervalo é rápido, a gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com a RS em Movimento e sábado será o dia D de multivacinação em todo o país. Para nos trazer mais detalhes dessa ação importantíssima e explicar quem deve se vacinar, onde se vacinar e quais as doses estarão disponíveis, nós estamos recebendo aqui na Supertela o Leonardo Rodrigues, responsável técnico de enfermagem da Diretoria de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital. Leonardo, boa noite, seja bem-vindo à Rede RS. Boa noite, Renato. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Bom, a multivacinação acontece em todo o país e aqui na capital não é diferente. Inclusive tem passe livre, né, para as pessoas poderem pegar o transporte. Todas as unidades de Porto Alegre estarão abertas, Leonardo? Exatamente. Então, como é de praxe, né, esse ano a campanha de multivacinação, que geralmente é mais no fim do ano, foi adiantada, né? Então, amanhã todas as unidades abrem, né, das 9 às 18 horas, sem fechar meio-dia. Temos aí essa gratuidade do passe livre para as pessoas se locomoverem. Um dia muito importante, todas as vacinas vão estar disponíveis. O foco de vacinação são crianças e adolescentes até 15 anos, porém, todos que tiverem alguma vacina para fazer, podem procurar nossas unidades, que estamos com as equipes preparadas para vacinar quem precisar. E quais são as vacinas? Bom, tu falaste todas, mas existe obviamente uma carteira, né, de vacinação que os adolescentes, as crianças devem sempre acompanhar. Tem alguma indicação para uma certa atenção para algum tipo de vacina, Leonardo? Nesse momento do ano, vamos dizer? Sim, temos sim. Temos vacinas importantes que a gente precisa que os pais levem as crianças para avaliar. Uma delas é a vacina contra o sarampo, a vacina tríplice viral, tá? Já temos casos em São Paulo de sarampo, né? E a gente precisa que os pais levem as crianças para nós avaliar se alguma dose dessa vacina está atrasada, né? Para evitar a reintrodução do sarampo aqui no Rio Grande do Sul, visto que ela já está em São Paulo, né? Temos 23 casos em São Paulo já, e a gente precisa que essas crianças vá se vacinar. Nós temos hoje uma cobertura vacinal de 70% das crianças para a segunda dose da vacina do sarampo. Então a gente pede para que os pais levem para ver essa vacina. Também temos o risco da poliomielite. A poliomielite em países como Afeganistão e Paquistão, ela está circulando lá e ela pode a qualquer momento voltar para o Brasil. Também as crianças que estão com o segundo reforço dessa vacina, né, só estão em 70% de cobertura. E temos também agora, recentemente, entrou um segundo reforço da poliomielite para as crianças de 4 anos. Então, de 4 a 5 anos, com certeza essas crianças ainda não receberam esse segundo reforço. Então, é importante que os pais levem para a unidade, para que os profissionais façam a leitura dessa carteira, porque a carteira de vacinação, ela é complexa de ser lida, então tem que ser um profissional qualificado e treinado para olhar ela e ver quais as vacinas que estão em atraso. Muito bem, importante, né, tu falasse da questão do sarampo, né, que em São Paulo voltou, né, 23 casos, você disse aí, é o exemplo mais clássico e o pior que nós poderíamos ter aqui no Brasil, né, de ausência de vacinação, né, de omissão. Os pais deixam de vacinar, as pessoas deixam de ir aos postos, acham que está tudo bem, entram num certo platô, né, de passivo, de não ir mais se vacinar, a doença acaba voltando. O sarampo era uma doença, assim como a poliomielite que você citou, já estava erradicada do Brasil, né? Exatamente, né? Hoje, além da gente capacitar as nossas equipes sobre o funcionamento da vacina, a aplicação da vacina, a gente tem que capacitar eles a combater a hesitação vacinal, né? Que é aquela pessoa que hesita em se vacinar, que desconfia da vacina, né? Hoje a gente tem muitas fake news sobre vacina, a Covid nos trouxe muito isso, né? O negacionismo às vacinas, um certo receio sobre vacina. Bom, as vacinas são seguras, elas são testadas, a gente já tem aí mais de 50 anos do Programa Nacional de Imunizações, né? Então ela é segura e ela sim protege contra doenças. A gente teve um exemplo aí da Covid. Enquanto a gente não tinha vacina, a gente não podia nem circular e elas mataram muita gente por não ter uma vacina da Covid. Foi conseguido fazer uma vacina em tempo recorde, né, por causa das tecnologias avançadas que hoje a gente tem para a produção de vacina e também pelo número de pessoas que a gente tinha para testagem da vacina na época da Covid. E, graças à vacina da Covid, hoje a gente voltou à situação de normalidade. Então, não existe por que ter receio da vacina. Então, hoje a gente tem que combater a hesitação vacinal e a gente chama a atenção dos pais.
Não vamos esperar as crianças ficarem doentes para correr atrás de vacina. A gente tem que imunizar os nossos filhos para que eles cresçam saudáveis. Eu faço apelo também para os adultos. Os adultos também precisam se preocupar com a sua vacinação. A vacinação da gripe, por exemplo, hoje está aberto para todos, né? A gente tem também somente 50% das crianças vacinadas para gripe. Então, já ia perguntar justamente, Leonardo, sobre a vacina da gripe, né? Porque ainda dá tempo, né? Estamos com frio, estamos ainda dentro do inverno, é importante essa imunização. Antigamente a gripe tinha um período de sazonalidade, né? Ela circulava mais no inverno. Hoje a gente não tem mais isso. A gripe ela circula durante todo o ano. Então a pessoa tem que se imunizar todos os anos para a gripe, porque a vacina também ela é atualizada, né? Para aquela cepa que os pesquisadores, né, acham que vai circular e atualizam a vacina. E ela é feita todo ano. Então, as pessoas têm até o dia 31 de dezembro, elas podem estar se vacinando, né? E sábado, amanhã, é uma oportunidade das pessoas se vacinarem e procurar essa vacina. A gente tem vacinas que protegem contra o câncer, que é a vacina do HPV, né? Imagina se para todos os cânceres nós tivéssemos vacinas. E nós temos uma, que é a do HPV, que além do câncer do colo de útero, ele protege contra outros cânceres, câncer de boca, câncer de pênis, né, câncer anorretal. Então, nós temos essa oportunidade e hoje eu tenho somente 80% das meninas vacinado para essa vacina e quando a gente fala de meninos cai para 70%. Né? A gente tem vacina contra a dengue. A dengue agora, a gente teve, esse ano foi mais tranquilo a dengue em Porto Alegre, mas o ano retrasado foi terrível a epidemia de dengue aqui. E a gente tem crianças, né, adolescentes ali, que tem que tomar a vacina da dengue ou que fizeram só a primeira dose e não completaram a segunda dose. Então a gente faz esse apelo. Procurem os postos de vacinação. Amanhã é uma oportunidade para aquelas pessoas que não conseguem ir durante a semana. E, além disso, durante a semana a gente tem 16 postos que funcionam até às 22 horas. Para as pessoas que não conseguem ir durante o horário comercial no posto, podem se procurar nesse período noturno para vacinação. Está na tela aí? Agora saiu, mas daqui a pouco volta, das 9 às 18, esse é o horário, portanto, amanhã, né, que as pessoas podem se mobilizar, voltou aí para a tela, 9 horas da manhã até às 6 da tarde aqui na capital, em todas as unidades. As vacinas têm todas, ou eu estou lendo aqui no material da Prefeitura, Leonardo, que algumas unidades de referência para Covid e BCG, é isso? Isso, a vacina Covid, né, como ela não vem num número suficiente de doses para nós colocarmos 132 pontos, nós temos algumas unidades de referência, né? Principalmente aquelas que funcionam até as 22 horas nas regiões, todas as regiões têm esses postos, né? E a vacina da BCG também, tem alguns postos que fazem porque ela tem que ser agendada. Mas a vacina da BCG, ela já é feita geralmente no hospital, quando a criança nasce. Né? Então, a vacina da BCG é uma das que tem a maior cobertura, porque a gente consegue garantir que ela faça antes de sair do hospital. Mas se ela não consegue fazer no hospital por algum motivo, a gente tem 5 postos em Porto Alegre que pode ser agendado e aí a mãe vai com o horário agendado, com seu bebezinho lá, para fazer a vacina da BCG. Muito bem, são 132 unidades, você disse, Leonardo, na capital? Exatamente, são 132 postos de saúde que tem sala de vacina ativa que pode estar recebendo a população para vacinação. Perfeito, amanhã é o dia, né? Não tem desculpa, uma mobilização, um mutirão, né? Como o Leonardo disse, claro que os postos sempre estão abertos de segunda a sexta e tem também regime de plantão na operação de inverno, vários abriram e estão abrindo aos finais de semana, mas nesse sábado todo mundo aberto para receber as famílias, as crianças, os adolescentes, os idosos, né? E as pessoas com as suas dúvidas, né? Carteirinhas, enfim, às vezes tem alguma coisa mal anotada, então entra lá no Conect SUS para ver como é que está a situação da sua vacina, né? Para ver se está tudo em dia, para ver se está faltando alguma coisa e tudo de graça, tudo pelo SUS, vamos lembrar, né? Não tem nenhum custo, né? E cuidar da saúde não custa dinheiro, né, Leonardo?
Exatamente. E não tem a sua carteirinha, não sabe se tomou a vacina, procure nossos postos que a gente vai dar a melhor orientação. Se a gente não sabe se a gente tomou a vacina, a gente toma de novo, não tem problema. A gente até sinaliza aqueles adultos que não sabem se tem a vacina do sarampo. Pô, né? Tu não tem a tua vacina mais de criança. Né? Eu não sei se eu tomei a vacina do sarampo. Vou viajar para São Paulo capital, que está tendo aí os maiores casos de sarampo. Se tu tem até 29 anos, tu tem que fazer 2 doses da vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral, e acima dos 30 anos, tu faz 1 dose dessa vacina. Então, sabe que vai viajar para São Paulo? Procure um posto, diga que não tem a carteira, não sabe se foi vacinado. A gente vai olhar no sistema se tem algum registro. Não tendo registro, essa pessoa pode se vacinar. Tá certo. Leonardo Rodrigues, muito obrigado pelas informações. Multivacinação amanhã, uma campanha que continua em todo o país até o dia 1º de setembro, e amanhã um sábado especial para todo mundo que precisa se imunizar. Muito obrigado pela entrevista, um bom trabalho para todos vocês amanhã. Muito obrigado, boa noite. Leonardo Rodrigues é técnico de enfermagem, responsável técnico de enfermagem da Diretoria de Atenção Primária da Secretaria da Saúde aqui da capital. 3 bancos vermelhos foram inaugurados na PUC, em Porto Alegre, nesta sexta-feira. Eu falo na PUC como se fosse lá longe, aqui na PUC, né, gente? Aqui na Pontifícia Universidade Católica. A iniciativa, e uma bela iniciativa, é uma parceria com o Ministério Público para conscientizar sobre a importância e a necessidade urgente de combate à violência contra a mulher. Vamos assistir? Na tela. Os bancos foram inaugurados em 3 pontos da PUC-RS, no campus da universidade, no Hospital São Lucas e no Tecnopuc. Com a iniciativa, a instituição passa a integrar o movimento internacional Bancos Vermelhos, que utiliza as estruturas como espaços de memória, reflexão e mobilização para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Em primeiro lugar, dizer que a PUC ela tem 2 grandes premissas: direitos humanos e princípios do cristianismo. E a partir dessa premissa, nós defendemos um conjunto de valores que são fundamentos para as nossas políticas institucionais. Nós temos uma política de prevenção ao assédio moral, sexual, e que também direcionam todas as nossas políticas de compliance, de ética internas da instituição. Então, adotar o movimento Banco Vermelho é também olhar para a sociedade e enxergar que cada vez mais nós precisamos nos engajar enquanto universidade na formação, na informação e no compromisso de todos para o respeito às mulheres, para termos maior inclusão, diversidade e, de modo muito especial, o combate ao feminicídio. Então, nós temos 3 bancos vermelhos, um no Tecnopuc, um no campus central, na parte acadêmica, um banco no Hospital São Lucas, e querem ser símbolos de um conjunto grande de ações que a universidade está fazendo nesta semana e nos próximos meses de formação e de informação com os nossos estudantes, professores e pesquisadores. A iniciativa dos Bancos Vermelhos, ela converge muito com um posicionamento institucional, que é a valorização das pessoas e, acima de tudo, nesse caso, dá luz a um momento que é super importante de eventos de agressividade contra mulheres. Então, o banco, ele representa, na verdade, o assumir um compromisso de que assuntos que são críticos na nossa sociedade não sejam minimizados, que eles sejam dados a devida importância e a gente possa expressar o nosso compromisso em combater realmente a violência contra mulheres. O banco tem inúmeras simbologias. A cor vermelha, por exemplo, representa o sangue derramado pelas vítimas de feminicídio. Mas o principal alerta que ele nos traz é sobre a importância de proteger as mulheres e de estar atento aos sinais que antecedem o crime. Ao lado de um dos bancos, o Ministério Público também instalou um termômetro da violência, indicando que a mulher deve ficar atenta quando o homem pratica atos como piadas ofensivas, humilhações e ameaças. Ela deve reagir a atos como agressões ou empurrões e deve pedir ajuda em situações de ciúmes excessivos, abusos e ameaças.
Muitas vezes as mulheres elas não enxergam o assédio moral e outras falas e atitudes dos parceiros como um problema. Elas acabam entendendo que apenas um soco ou uma violência física é um abuso, é uma violência doméstica. E não, começa muito antes. Os homicídios, os feminicídios, eles nunca começam com uma violência física, eles começam pela violência verbal. Então é importante a proximidade da rede de apoio para que ajude as mulheres a entenderem e se afastarem, procurarem um apoio realmente antes do que o pior aconteça. Somente este ano, mais de 50 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério Público, a maioria dos casos acontece dentro da casa das vítimas. Mais de 60% dos casos de feminicídio acontecem dentro de casa, sendo que são efetuados por pessoas da família ou muito próximas das vítimas do feminicídio. Então é importante que uma instituição pública, o Ministério Público e tantas outras estejam presentes. Foi-se o tempo em que não se metia a colher na briga de marido e mulher. Então é importante que haja sim um comprometimento de toda a sociedade para acabar com esse risco. Denúncias de violência contra a mulher podem ser realizadas pelo fone 181 ou em qualquer delegacia de polícia do estado. Em casos de emergência, ligue 190 e em casos de emergência médica, ligue para 192. Que bela iniciativa aqui no Tecnopuc, né, Irineu Gornia Filho? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Excelente. A Mafalda está ali. Bem na entrada aqui, né? De plantão, do na nosso entrada, trabalho todos os dias, na né? porta de entrada do nosso prédio. Está nos cumprimentando sentadinha ali no Banco Vermelho. Que bacana esse artefato, essa ferramenta que é internacional, né? O Banco Vermelho se tornou um símbolo internacional contra o feminicídio, contra a violência contra as mulheres. Irineu, qual é o assunto do ponto de conexão dessa sexta-feira, hein? Renato, hoje nós vamos falar de uma tendência que está ocorrendo aí no mercado imobiliário, que é de as pessoas estão voltando para algumas áreas da cidade que estavam pouco valorizadas, como áreas residenciais, comprando apartamentos antigos e reformando para morar. Alguns até compram, reformam para revendê-los, né? Mas muita gente comprando esses imóveis antigos para morar. E esses retrofit aí tem se tornado aí uma nova opção de expansão da cidade para áreas que estavam um pouco abandonadas, tem gerado muito emprego, muita gente trabalhando com isso, arquitetos, pedreiros, enfim, movimenta toda uma cadeia em torno disso, material de construção, lojas de material de construção, enfim, e as pessoas estão buscando o quê? Apartamentos maiores, né? Com mais área para poder se acomodar melhor, enfim, o centro de Porto Alegre tem sido uma das regiões preferidas aí por quem está querendo esse tipo de morar nesse tipo de imóvel. E por que também, Irineu? Por que as pessoas estão indo para os apartamentos antigos e reformando? Porque eram maiores, né? Eram maiores. As peças eram maravilhosas. Sim. No centro ali, os prédios que tem ali, o pessoal mora, puxa vida, é um latifúndio, né? Porque hoje em dia... Os apartamentos estão muito pequenos, infelizmente, né? São muito compactos. E hoje tem aqueles prédios ali da área central de Porto Alegre, que inclusive tem uma bela vista para o Guaíba ali. Né? Você reforma um apartamento daqueles, fica com bela vista. Uma residência muito boa. Esses dias eu estava na cidade da advocacia aqui, nós acabamos de entrevistar o presidente Lamáquia, né? E eu acabei deixando o carro no centro e fui caminhando ali por aquelas ruazinhas, Vasco Alves, ali próximo do usina do gasômetro. O que tem de prédio bonitinho, antigo, com muita entradas, né, rococó, assim, portões bacanas e tal. Muitos, me surpreendeu, muitos com garagem. Porque os prédios mais antigos não tinham garagem, né? Não tinham garagem. Não tinha necessidade, mas já tem alguns, uma geração que tem garagem e tal. E prédios pequenos, não muito altos, 4 andares, às vezes 6 andares e tal. E que devem ter peças, devem ter metragens maravilhosas. Né? E hoje também o pessoal mais jovem que nem quer ter carro, que usa o transporte por aplicativo, não precisa de garagem. Então um apartamento desse pode ser muito bom. Já faz um escritório, trabalha em casa, tem todas essas opções. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa nova opção de moradia aí que está, inclusive, revitalizando algumas áreas da cidade. Vamos ver quem são os teus convidados na tela do Ponto de Conexão? Vamos lá, estarão conosco aqui hoje, então, a Giedre Machado, que é arquiteta urbanista, o Anderson Coelho, empresário, o Francisco Frank, arquiteto,
e a Cristiane Perrenot, que é corretora imobiliária especializada em imóveis antigos. Então já tem até uma especialização porque já aí. tem um mercado bom aí, né? O mercado do retrofit está crescendo e já temos até aí corretores especializados neste produto. E tem o retrofit do apartamento, a pessoa compra e remodela, reforma, e tem o retrofit de prédios inteiros também. De prédios inteiros, sim, exatamente. Alguns, às vezes, é a fachada só, deixa o interior mais antigo, enfim, né? Porque você precisa, às vezes, trocar toda a rede elétrica, a rede hidráulica, enfim, para o prédio ficar funcional, né? Claro. E Porto Alegre tem, né, Renato, assim, eu sei que o tempo está no fim, mas tem um acervo fantástico aí de prédios Art Deco, prédios com estilo anos 50. Uma coisa linda, tem cada obra de arte. Anos 30, 40, tem coisas maravilhosas aí que bem restauradas ficariam muito bonitas. Eu não sou arquiteto, né? O Thales Aliar está enlouquecendo lá porque eu vou fazer mais um comentário, né? Nosso editor-chefe que fica dizendo o tempo, a regressiva do nosso tempo aqui. Tagarelas. Mas é a nossa profissão, né? A gente escolheu isso, né, entendeu? A gente gosta disso. Mas assim, eu estava, não é prédio residencial, mas é só um exemplo. Eu estava esses dias no shopping Total. E aí eu olhei o que é a beleza daquela construção, uma construção antiga, né? Era uma cervejaria Brahma, antes da cervejaria, eu acho que era outra coisa ainda, então. E assim, ó, aquilo tudo feito à mão, sabe? É um rococó, é uma coisa sensacional, as estátuas, as figuras, né? Enfim, as decorações das abas, das portas, das janelas. É um esmero, uma coisa que Porto Alegre... às vezes até está esquecendo, né? Eu gosto muito da arquitetura Art Deco, que ainda sobrevive em Porto Alegre. Passo, às vezes, fotográfico, que eu acho lindo, sensacional. É sensacional. Sextou, então, no Ponto de Conexão com o Retrofit hoje, com Irineu Guarnier Filho. Obrigado, Renato. Valeu, bom programa. Hoje esfriou bastante em todo o Rio Grande do Sul, com a chegada de uma massa de ar frio que ingressou no estado depois da passagem do ciclone extratropical. Nós vamos até o Estúdio do Tempo para conferir como é que vai ser este final de semana, Canevero. Pois é, Renato, realmente já esfriou bastante hoje e a tendência é que esfrie ainda mais nos próximos dias. A gente vai ter um fim de semana gelado, com mínimas de 0 grau em alguns pontos da Serra Gaúcha, mas não se descarta a possibilidade de geada e até de temperaturas negativas. A boa notícia é que essa massa de ar frio também vai garantir tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, com o sol aparecendo entre poucas nuvens em todas as regiões. Mas mesmo com a presença do sol, a temperatura não sobe muito ao longo da tarde não, viu? As máximas devem ficar abaixo dos 17 graus. E o domingo tem o potencial de ser o dia mais frio do mês de agosto até agora, com mínimas que podem ficar até 2 graus abaixo de zero. O potencial de marcas negativas é válido para o sul, para o centro do estado e também lá para a Serra Gaúcha. Mesmo com o sol, as máximas seguem abaixo dos 20 graus. A tendência é que a segunda-feira também seja ensolarada e fria, com mínimas negativas e máximas que oscilam de 8 a 20 graus pelo estado. Mas vamos dar o nosso giro pelo estado agora para conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. No ponto mais alto da serra, em São José dos Ausentes, o dia começa com 0 grau. Apesar da presença do sol, a temperatura não sobe muito não, as máximas vão só até os 9 graus amanhã. Caxias do Sul, também previsão de mínima de 0 grau lá na Serra Gaúcha, com máximas de apenas 12. Em Gramado, também na Serra Gaúcha, um dia frio, um amanhecer gelado com apenas 2 graus e a tarde fria com máximas de até 11 graus. No norte do estado, em Passo Fundo, a temperatura vai dos 5 até os 13 graus amanhã e também o sol predomina entre poucas nuvens. Em Santa Rosa, a previsão é que as máximas cheguem até os 16 graus, um pouco superior em relação ao que a gente viu nas outras cidades, mas o amanhecer também é gelado, com apenas 7 graus. Lá na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, a temperatura deve ir dos 3 até os 14 graus nesse sábado. Em Santa Maria, no centro do estado, os termômetros marcam 4 graus no começo do dia e podem marcar até 14 ao longo da tarde. Pelotas, uma cidade que sofreu com muitas chuvas ao longo dos últimos dias, como a gente viu anteriormente, a previsão dessa vez é de tempo firme, porém de frio, mínimas de 2 graus com máximas de até 13. E lá na divisa com Santa Catarina, no litoral norte, vamos para Torres, que deve ter máximas de 15 graus e mínimas de 6. Assim como é o caso de Porto Alegre, a capital dos gaúchos, porém aqui as máximas vão só até os 13 graus e também o sol predomina entre poucas nuvens. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas na segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, Canevera. As inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul começam na próxima segunda-feira, dia 24 de agosto, ao meio-dia, e seguem até o dia 21 de setembro. Nesta sexta-feira, a universidade divulgou o edital do vestibular 2027 e a nova edição vai ter mudanças importantes para os candidatos. Neste ano, os locais de prova vão abrir às 1h30 da tarde e os portões vão fechar às 2h15. O início das provas vai ser às 2h30 da tarde. Outra novidade é a entrada de Caxias do Sul como cidade-sede do vestibular por causa da previsão de instalação de um novo campus da URGS na Serra. Com isso, Bento Gonçalves deixa de receber as provas. Outra mudança envolve a divisão das provas nos 2 dias. No primeiro dia serão aplicadas as provas de Biologia, Física, História, Matemática e Química. No segundo dia, Geografia, Português, Literatura, Língua Estrangeira e Redação. A URGS também mudou a regra para sair com o caderno de questões. Agora o candidato só pode levar a prova depois de 5 horas de aplicação, a partir das 7h30 da noite. Ao todo, são 4.058 vagas em 98 cursos de graduação. A taxa de inscrição é de R$ 180. As provas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro. Outras informações podem ser obtidas na página oficial do vestibular da URGS, que está na sua tela? Não, vai entrar em seguidinha. A gente vai botar em seguidinha aí o endereço da URGS, mas não vamos esquecer, viu? Depois do intervalo, a gente vai voltar a falar da proposta de mudança do Estatuto da Federação Gaúcha de Futebol. Vou estar aqui com o Rogério Amaral, a gente vai conversar com o presidente da FGF, Luciano Oxman. O intervalo é rápido, a gente já volta e eu espero vocês. Estamos de volta com a RS em Movimento e agora é hora de futebol. Rogério Amaral, boa noite. Boa noite, Renato Martins, Seja tudo bem? Bem-vindo, tudo bem? Obrigado. E vamos de imediato ao nosso entrevistado, né, Rogério? Sim, sim. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, está aqui conosco na nossa super tela. Presidente, seja bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado pela participação conosco na Rede RS. Anunciamos ontem, o senhor teve compromisso, teve um problema de conexão. Estamos aqui cumprindo a promessa de estar conosco. Boa noite, Renato. Boa noite, Rogério. Um prazer aí estar podendo conversar com vocês mais uma vez e sempre parabenizando aí pelo trabalho, pela estrutura que vocês têm disponibilizado a todos os ouvintes e telespectadores também. Rogério, quer dar uma boa noite, presidente? Boa noite, presidente. Tudo bem, Luciano Oxman? Boa noite, Rogério. Tudo bem? Como está o amigo? Tudo certo? Estamos tocando, estamos levando. Vai dar... Presidente. Deus dá o frio conforme o cobertor, meu amigo. Vamos em frente que é por aí o caminho. A federação tem uma assembleia marcada agora para dia 25, né? E estão sendo propostas várias mudanças. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Entre elas, a mais polêmica, que é a volta à reeleição ilimitada. Seria isso? Boa noite, então, mais uma vez, Renato. Na verdade, nós já estávamos programando para esse ano uma reforma ampla no Estatuto da Federação. Esse assunto da questão eleitoral, ele vinha sendo tratado de outra forma a partir do momento que nós tínhamos um impedimento legal com relação a essa situação. Foi através da lei que se mudou esse status lá em 2015 e foi através de um outro refinanciamento onde a federação teve uma redução substancial do seu saldo devedor final junto à Receita, que houve a possibilidade de se propor o reingresso dessa regra que sempre vigeu e permanecia dentro da Federação Gaúcha, até que em 2015 houve essa determinação por meio de um refinanciamento em que a federação teve que aderir para poder
reduzir aí pagamento de seus débitos fiscais. E agora, em 2026, houve um refinanciamento, uma renegociação, e a sugestão é de um retorno exatamente do texto como ele era lá em 2015. Presidente Luciano Oxman, me permita, só contextualizando, que dívida era essa? Era uma dívida contraída pela sua gestão? Como é que é? E como é que era essa Rogério, obrigatoriedade? Tá, perfeito, Rogério. A Federação Gaúcha tinha uma dívida histórica, né, de outras gestões, que não a gestão nossa, né, porque eu fazia parte daquela gestão naquele momento. Em 2015, já havia um débito fiscal histórico dentro, sendo executado contra a Federação Gaúcha. Haviam penhoras sobre imóveis da federação, enfim. Quando a PGFN, né, a Receita Federal, faz costumeiramente planos de refinanciamento, fez um destinado, dirigido especialmente às entidades do futebol e também aos clubes de futebol, onde havia um programa chamado Profut. Os benefícios desse refinanciamento junto à credora, ele era importante, significou muito para a federação, e era uma situação onde foi uma boia salvadora para a Federação Gaúcha e para muitos outros clubes. Esse refinanciamento, esse programa, ele exigia que as federações e os clubes que aderissem a esse financiamento prestassem contrapartidas de ordem de governança, dentre elas a necessidade de se fazer constar no seu estatuto a possibilidade de uma única reeleição. Como no estatuto da federação não previa essa situação de limitação, nós fizemos a alteração, fizemos a adequação para que não fôssemos excluídos, evidentemente, desse programa de financiamento, e fizesse com que as execuções retornassem a serem realizadas contra a federação. Como disse, foi algo importante, que nos auxiliou muito durante todo esse período aí de aproximadamente 10, 11 anos, em que nós fizemos parte desse financiamento, desse programa. Nós já vínhamos, durante pelo menos, aí falo do período da minha gestão, desde 2020, sempre atentos a novos programas de refinanciamento propostos pelo governo federal, desde que esses refinanciamentos não gerassem nenhum tipo de ônus e que não onerasse no valor total devido à Federação Gaúcha. Que se buscava, e que eu sempre busquei, era uma redução do saldo devedor, para que nós pudéssemos, então, ter um dia a dia mais tranquilo dentro da entidade. Em janeiro deste ano, nós conseguimos, juntamente com um escritório de direito tributário que atuou junto à federação, que é um escritório também que é parceiro da própria CBF, e a federação, pelas suas boas práticas, conseguiu se enquadrar dentro do maior percentual de desconto de juros e multas, especialmente neste saldo devedor. E quando nós fizemos a conta, o saldo devedor trazido para valores atuais, considerando o principal, juros, encargos, multas, enfim, estava na monta de 17 milhões aproximadamente. E dentro desse novo plano de refinanciamento, com as exclusões desses encargos, com a aplicação de outros descontos, o saldo devedor total final da Federação Gaúcha ficou em torno de 6 milhões e 100, 6 milhões e cento e poucos. Isso fez com que nós deixássemos de fazer parte do Profut, e então foi que deu origem à nossa sugestão de retornar um status quo que sempre ocorreu dentro da federação, e aqui não é
sempre foi e assim vai ser, mas é algo que não é novidade para ninguém, não é algo que foi criado, que eu tirei da minha cabeça, não tem plano nenhum, mas que não há possibilidade, né, de retornar ao status anterior, especialmente porque houve, né, uma saída do Profut, o reingresso dentro de um outro plano financeiro que deu um desconto substancial no saldo devedor da Federação junto à União. Presidente Luciano Oxman, a respeito dessa dívida e também de todo esse processo de renegociação, seja ele dentro do Profut ou agora nessa nova formatação, os clubes foram sempre informados, essas informações circulavam não só na federação internamente, mas externamente também? Rogério, a saúde financeira e fiscal da federação, ela sempre coube à própria federação, né? Os clubes sabem e têm ciência da saúde financeira e de todos os passos e ações de ordem administrativa financeira que a federação faz, porque anualmente a realização de uma ação, de uma Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas, onde é feito, apresentado o balanço da federação, é apresentado desde 2020 também o relatório da auditoria externa, o parecer do Conselho Fiscal e todas as informações que ali constam. Não havia necessidade, a partir do momento que tu não estava onerando o patrimônio ou querendo vender o patrimônio, qualquer coisa nesse sentido, da federação, onde sim haveria necessidade de os clubes darem a sua concordância ou não. A adesão a um plano de refinanciamento fiscal como foi esse, aderido lá em 2015, e como é esse que foi aderido agora em 2026, ele não havia necessidade de prévio conhecimento dos clubes, era uma ação de gestão, é um ato de gestão, e certamente, assim como lá em 2015 constou no balanço auditado da federação, que foi publicado no seu site, toda a questão da adesão a essa situação do Profut e esse refinanciamento na Assembleia de Prestação de Contas do ano de 26, que vai ocorrer em janeiro de 27, o balanço vai apresentar essa movimentação fiscal e financeira da federação através da adesão a esse novo modelo de refinanciamento fiscal. Presidente Luciano Oxman, a gente entendeu, o senhor explicou tecnicamente por que esse desejo, né, de retornar entre outros artigos, a gente sabe que são mais de 130 artigos que serão analisados e discutidos nessa Assembleia do dia 25. Mas eu lhe pergunto, a volta de uma reeleição ilimitada não vai contra o princípio da alternância de poderes, que faz parte de todas as instituições democráticas do país, independente de instância, né? Não é o que se persegue hoje numa sociedade democrática? Não pega mal para a Federação Gaúcha voltar à reeleição ilimitada? A partir do momento, Renato, em que sempre houve o processo democrático da eleição e não há nenhuma impossibilidade de apresentação de novas candidaturas, como sempre aconteceu historicamente na federação, a alternância de poder ou também a questão de se ter candidaturas novas e novas cabeças pensantes, ela vai sempre de acordo com a vontade daqueles que, ao fim e ao cabo, detêm o poder de eleger e de elevar a condição de presidente da federação, que são os clubes. Né? Se houvesse, dentro desse processo de uma reinclusão no que diz respeito a essa situação, mudanças do ponto de vista da capacidade para a pessoa se credenciar a ser candidato
a presidente da federação, eu te diria que isso jamais, eu pelo menos, concordaria que acontecesse. A partir do momento em que as regras eleitorais elas permitem que os clubes façam as suas escolhas, a partir do momento que há um processo eleitoral muito bem descrito e transparente dentro do estatuto, de acordo com as normas legais, eu não vejo nenhum tipo de problema ou de imoralidade a partir do momento em que, como disse, a pessoa pode ter direito a se candidatar, né, observando as normas previstas no estatuto, na legislação ordinária, e os clubes, com o seu poder de voto, têm a livre escolha para fazer do presidente aquela pessoa que eles tiverem maior afinidade ou interesse naquele momento da eleição. Presidente Luciano Oxman, a respeito ainda desse conhecimento dos clubes e de conhecimento internamente das decisões da federação, a federação tem um procedimento de portas fechadas, de portas abertas, como é que é isso? Rogério, tu frequenta bastante a federação e tu me conhece há bastante tempo. A federação, logicamente que tem questões de segurança. Se tu for me perguntar se tecnicamente as portas da federação ficam fechadas, a federação tem no quarto andar uma empresa onde circulam muitas pessoas. Os elevadores da federação eles não têm codificação para acesso aos andares, e por questões de segurança, as portas dos corredores, que antigamente elas eram chaveadas e tu precisava caminhar por dentro delas com um molho de chaves que parecia de uma entidade prisional, mas era por questões de segurança, porque naquela oportunidade tinha um restaurante também com a circulação de muitas pessoas. Hoje ela se ao invés das chaves, ela tem a utilização de senha com o crachá de todas as pessoas habilitadas a transitarem pelos corredores e terem acesso às suas salas. Especificamente a minha sala, a sala da presidência, ela é tecnicamente aberta a todo e qualquer pessoa, todo e qualquer clube, entidade, diretor, para se tratar de todo e qualquer assunto com toda a transparência e com toda a informação necessária para aquelas pessoas que normalmente estão no dia a dia da federação, né? Eu tenho um vice-presidente, são 2 vice-presidentes, um está licenciado, eu tenho um vice-presidente que mora em Porto Alegre e vai todos os dias à Federação Gaúcha e detém toda e qualquer informação de tudo que acontece dentro da federação, participa de reuniões, participa de conselhos arbitrais, tem a discussão toda, e é um cara que está lá no dia a dia e que tem todo o conhecimento, assim como os meus diretores que estão lá no dia a dia. Então, eu sempre acreditei, e muitas vezes sou criticado até por alguns clubes, eu sempre acreditei numa presidência, numa gestão descentralizada, com pessoas que têm as suas competências, as suas responsabilidades, e sempre fui democrático em toda e qualquer decisão adotada, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito desportivo, junto aos filiados, na coordenação das suas competições. E assim eu vou permanecer, independentemente de se a porta ela está literalmente aberta ou se ela está fechada por uma questão de privacidade ou segurança. Mas eu entendi a tua pergunta e posso te afirmar que transparência e circulação de informação das pessoas que estão no dia a dia dentro da federação, elas estão sempre cientes de tudo que lá acontece.
Presidente, nós estamos nos encaminhando para o final. Preciso perguntar uma questão relativa à entrevista que nós fizemos essa semana aqui com o vice-presidente licenciado da FGF, José Olavo Bisol, que falou, se colocou contra essa medida, né? O senhor sabe disso, obviamente, e disse aqui no programa que espera que o senhor reveja isso antes do dia 25 e retire talvez essa disposição aí para discutir essa questão da reeleição ilimitada. Eu lhe pergunto, isso é possível ou o senhor está certo? Olha, o Bisol tem todo o direito de almejar e de pleitear aquilo que lhe vem como desportista, ainda que ele esteja na função de vice-presidente licenciado, e aí é uma opinião pessoal dele, a qual eu respeito. A Assembleia ela é o órgão competente para adotar esse tipo de decisão no próprio dia 25, e isso se os clubes, se os presidentes da Assembleia assim entenderem que há necessidade de adiamento, algum tipo de adequação em texto estatutário, enfim, tudo isso é permitido, tudo isso é possível discutir dentro da Assembleia, que de acordo com o próprio estatuto da entidade é o órgão máximo e responsável e competente para adotar esse tipo de decisão. Muito bem, presidente, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rede RS. Um grande abraço, um bom final de semana. Boa noite, presidente. Muito obrigado. Obrigado, boa noite, um bom final de semana a vocês aí, bom trabalho. Luciano Waxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, falando aqui na Rede RS. Rogério, precisamos encerrar. Um grande abraço. Um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana e até segunda-feira. Nesta sexta-feira foi lançado em Porto Alegre um documentário e uma exposição sobre a trajetória das mulheres no Exército Brasileiro. Os projetos marcam um momento histórico, a chegada das mulheres a todos os níveis hierárquicos, da força. Os detalhes você confere agora nesta reportagem na tela. O ano de 2026 marca uma nova etapa para as mulheres no Exército Brasileiro. Pela primeira vez, elas chegaram a todos os níveis hierárquicos da força, de soldado a general. O feito foi conquistado em abril com a promoção da coronel médica Cláudia Cacho ao posto de general de brigada. O ano também marcou a formatura da primeira turma de soldados mulheres do Comando Militar do Sul. Em comemoração, a instituição lançou o documentário Pioneiras, que mostra o caminho percorrido por essas mulheres desde o alistamento até a atuação dentro das organizações militares. Que venham muitas outras que façam história como nós. A gente se preocupou desde as primeiras fases, que começou no alistamento militar, um ano antes delas ingressarem, né? O alistamento, todas as etapas de seleção e depois as etapas de treinamento básico. Então, a gente acompanhou, né, todas essas etapas, com entrevistas, com filmagens, a gente fez o campo com elas, a gente acompanhou um pouco da rotina no alojamento, no batalhão onde elas estavam sendo treinadas, para que a gente pudesse capturar um pouco, né, de todas essas etapas e mostrar a essência do que é o treinamento militar. Carolina e Laila estão entre as 168 soldados pioneiras. Elas passaram pelos desafios da formação e hoje atuam como militares. Nenhuma de nós que entrou tinha noção de quão abrangente e de quantas oportunidades nós poderíamos ter dentro do Exército. Diversas formas, eu acho que desde o básico, aprendendo disciplina, comprometimento com horário, organização, até o atual momento, tendo ali, principalmente no hospital, a experiência na área da administração que nós temos e também agora a possibilidade de poder fazer curso. Conseguiram retratar muito bem tudo que a gente passou e como foi todo o processo, porque nós somos pioneiras como soldados EVs, mas tiveram muitas outras pioneiras para que a gente pudesse estar aqui hoje. E é muito gratificante ver isso e ver como está sendo tratado e como está sendo levado e como nós, como mulheres, estamos sendo
estamos tendo e conquistando cada vez mais o nosso espaço dentro do Exército, como foi retratado ali. Agora temos mulheres em todas as patentes do Exército, isso é muito importante, muito gratificante. Além do documentário, foi lançada a exposição Vanguarda da Mulher no Exército Brasileiro, que pode ser visitada aqui no Museu do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. A exposição resgata a trajetória das mulheres pioneiras e destaca como a presença feminina foi ganhando espaço no Exército ao longo das gerações. Tendo esse ano emblemático, pensamos em contar um pouco a trajetória das mulheres, não só as que realmente tinham alguma ligação direta com algum tipo de conflito, algum tipo de batalha, como a gente cita com as pioneiras aqui, mas também falar das mulheres que ficavam, né? As mulheres que se despediam de seus maridos para que eles fossem lutar pela pátria, e elas ficavam, e elas também tinham essa carga do cuidado, né? Questão financeira, questão doméstica. Então, a gente fala um pouquinho dessa trajetória, dessa força que a mulher foi tendo durante os anos. O general Luiz Cláudio de Matos Basto, comandante do Comando Militar do Sul, celebrou os lançamentos e destacou a importância das mulheres no Exército. No século passado, e no final do século passado, nós incorporamos as mulheres já no Exército, nas escolas de formação, mas faltava para o Exército o soldado, né? A mulher soldado. E esse ano a gente, vamos dizer assim, completou o Exército Brasileiro com isso daí. Então, incorporamos as primeiras mulheres soldados no Exército como um todo, e especialmente aqui no Comando Militar do Sul, inclusive em unidades operacionais, unidades de combate, nós temos as nossas mulheres soldados. E isso sempre foi uma coisa muito boa para a força, né? Homens e mulheres se complementando, as visões, né, de mundo, etc., acaba complementando o Exército e torna o Exército, então, mais completo, né? O documentário Pioneiras pode ser assistido pelo público no canal do YouTube do Comando Militar do Sul. Já a exposição Vanguarda da Mulher no Exército Brasileiro pode ser visitada gratuitamente no Museu Militar da instituição de terça a domingo, das 10 às 17 horas. RS em Movimento vai ficando por aqui. Desejo sorte, saúde, sucesso para todo mundo. Um bom fim de semana. Valorizem quem valoriza vocês. Aproveitem o solzinho, frio, não terá chuva nesse final de semana. A gente volta segunda-feira. Espero vocês, hein? Aqui, ó, 6h30 da noite, na tela da Rede RS. Uma ótima noite, um ótimo final de semana e obrigado pela audiência.